Em 2014, duas professoras de São Leopoldo tiveram uma ideia inovadora: atuar em conjunto na sala de aula. Os alunos e alunas aprovaram a decisão e são unânimes. A iniciativa melhorou muito o aprendizado. A turma do segundo ano é grande, 50 crianças entre 6 e 8 anos. Não há professor que dê conta de tanta ansiedade, mas para resolver esse problema, as professoras Ana e Gisele adotaram um novo método, a docência compartilhada. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Weibert é pioneira nessa alternativa. Foi uma ideia que surgiu da gente mesmo, né? A gente que teve essa ideia. O ano passado a gente já trabalhava junto, em 2014. Tínhamos duas turmas de primeiro ano. Fazíamos a docência compartilhada só na sexta-feira, né? Questão de meia hora que a gente reunia eles para trabalhar um projeto de tecnologia. E aí, como surgiu então a oportunidade de irmos com eles para o segundo ano, pensamos, por que não efetivar de fato a docência compartilhada? Quando nós avisamos os pais, né, eu acho que foi uma euforia bem grande que nós continuaríamos com as turmas, porque a gente tem um vínculo muito grande, tanto com as crianças quanto com as famílias, né? E nós propusemos isso para eles. A gente disse, olha, estamos pensando em colocá-los todos juntos, fazendo um trabalho diferenciado ao longo da tarde. No início do ano, então, a gente chamou todos eles e fez a proposta do trabalho. E eles foram unânimes, né? Não, a gente está junto com vocês, vamos apoiar, vamos conversar com as crianças. A gente disse que ia trabalhar na questão desse escutar mais, eles poderem se ouvir. Ana tem 25 anos de profissão e Gisele tem 9. Elas fazem o planejamento juntas e acreditam que é preciso muita dedicação para que tudo ocorra bem em sala de aula. Gisele tem mais facilidade e gosto pela área da matemática. Já a Ana prefere a linguagem. Isso ajuda na elaboração do calendário da semana e também torna a aula mais dinâmica e interdisciplinar. A Ana gosta mais da linguagem e eu gosto mais da matemática. Então, a gente optou por trabalhar com eles, focado. Uma semana a gente trabalha a linguagem, na outra semana a gente trabalha mais voltado para a matemática. Não que não tenha a presença da matemática na semana da linguagem, não é isso. A questão é o enfoque mesmo. Na hora do planejamento, né, eu procuro fazer, então, um planejamento voltado para a área da linguagem, com algumas atividades específicas que a gente acaba trocando e uma potencializa o que a outra planejou. E na matemática acontece a mesma coisa, né? Principalmente na hora de apresentar isso para eles. A gente consegue, então, atender os grupos menores com esse planejamento, né? E escutar um pouquinho mais como é que eles estão construindo isso. Isso ajudou bastante, principalmente quando os alunos têm mais dificuldade. Não é em qualquer escola que este tipo de projeto se torna bem-sucedido. É preciso colaboração, não só entre os educadores, mas também com a família, a diretoria e os estudantes, para que seja bem recebido e aproveitado. Primeiro que a dupla tem que ser muito afinada, né? Isso tem que ter uma cumplicidade muito grande, para não sobrecarregar ninguém, né? Segundo, que dá para potencializar a ação pedagógica, com certeza. Mas eu não acho que é qualquer experiência para qualquer lugar. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, muito bem pensada, né? O grupo de alunos tem que estar afinado também, as famílias. Não é uma coisa só do professor. Hoje a gente quer fazer uma coisa diferente, vamos tentar. Não, acho que tem que ser amadurecida essa ideia. Num segundo momento, depois da hora do lanche, as crianças são divididas em grupos, onde aprendem de 5 maneiras diferentes sobre o mesmo assunto. Em cada grupo de crianças é utilizado um método diferente de ensinar. Se no primeiro elas leem uma história, no próximo deverão escrever no caderno sobre o que leram. Assim, o revezamento continua. Aprender sobre gráficos fica muito mais fácil e divertido quando se usa cores e história em quadrinhos para ilustrar. A gente tá lendo o gibi da Turma da Mônica, coisa assim. A gente sempre lê às vezes. E depois, o que você vai fazer nos outros grupos? Às vezes a gente vai, depois a gente vai pro caderno. A gente está fazendo uma contagem que a gente fez com as professoras ali no chão. É? E o que tu vai fazer depois? Depois, algumas vezes a gente vai pro caderno ou a gente vai pra
para um outro lugar, ou a gente vai pro chão. A gente vai num grupo, a gente acaba, daí elas trocam. E aí tu aprende sobre várias coisas diferentes. Sim, eu tô fazendo o gráfico. Depois eu acho que a gente vai pro caderno. O método ainda está sendo aperfeiçoado e alguns desafios precisam ser superados. Mas no final, acaba sempre valendo muito a pena. A atenção é dobrada e os pequenos sentem a diferença. A vantagem é que eles têm duas referências, né? Não é só uma professora que vai atender eles, são duas professoras. Então, quando tem uma dúvida, talvez uma pode explicar de um jeito e aí a criança não entendeu, e aí vai a outra e explica e aí entende. E a questão também, a questão do vínculo mesmo, né? Eles têm duas professoras que vão estar pensando para eles, planejando para eles, com uma troca, né? Essa parceria facilita o aprendizado dos alunos, porque o planejamento fica bem mais rico do que se fosse apenas uma professora. Tu gosta de ter aula com duas professoras? Sim, Por quê? porque é mais legal e daí tem cada uma para atender cada um e daí isso é bom. Gosta de ter aula com duas professoras? Gosto. Porque é legal. Eu aprendi que é legal estudar. O Faça a Diferença dessa semana fica por aqui. Até a semana que vem.